3, 2, 1 e vai! O nosso trabalho é de antropologia sobre gênero e sexualidade. Eu sou a Manuela Pérez, a gente tá com o Vitor, com a Vitória e com a Luana, e esse é o nosso trabalho. Bom, o autor do nosso livro é Júlio Assis Simões. Ele nasce em São Caetano do Sul, São Paulo, e obteve o grau de mestre em Antropologia Social em 1990 e em 2000 doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Desde 2001, ele é professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e tem experiência bastante aprofundada na área de antropologia social, atuando em movimentos sociais, cultura, política, envelhecimento e periodização da vida, assim como sexualidade e gênero. Ele nasce em 1957. Bom, a ideia central, né, do texto é analisar as conexões entre a antropologia, os direitos, sujeitos políticos e tudo mais, ligados a essa diversidade sexual e de gênero no Brasil. Então ele mostra os saberes antropológicos, como eles têm dialogado e se entrelaçado com os movimentos sociais. E também a reformulação ou formulação de políticas públicas voltadas à cidadania e promoção de direitos. Há uma trajetória histórica da antropologia sobre gênero e sexualidade. Ele começa a tratar a emergência de uma produção antropológica inovadora desde meados de 1970. A partir de 2000, a gente assiste uma verdadeira explosão dos estudos, né, sobre essa diversidade sexual e de gênero. E só em 2004 há a criação, né, pelo governo federal do programa Brasil Sem Homofobia. A primeira conferência de LGBT só vai acontecer em 2008 e depois, entre os principais avanços, né, no âmbito judiciário, tem o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em 2011, da união homoafetiva estável como uma entidade familiar. Há uma citação do autor que resume um pouco do texto, que diz: o campo da antropologia, ao se voltar para a diversidade sexual e de gênero, não apenas descreve novos sujeitos sociais, mas participa ativamente da sua constituição como sujeitos de direito. Eu vou falar um pouco sobre os estudos na área. Os estudos na área principalmente começaram em 1970, 80, quando observavam homens gays e toda a questão da AIDS na época. Foi um começo bem lento, mas foi muito importante para as pessoas começarem a se orientar sobre o que era sexualidade. Mas depois dos anos 2000 que realmente foi a grande explosão, que foi uma concentração no tópico junto aos movimentos LGBTs, quando as pessoas começaram a se dominar pessoas LGBT e o grande movimento começou. Assim como começou as pesquisas nas universidades, os tópicos sobre a própria AIDS não ser algo que afeta apenas pessoas gays, e que eles são pessoas detentoras de direito. Um dos exemplos é que pessoas gays foram consideradas família e podiam adotar pessoas na época, então foram considerados gente. Hoje em dia a expansão está em cada dia mais, mas também aumentou os conflitos por causa disso, por causa de certas quedas de pessoas conservadoras nessa área, quanto mais as pessoas tiveram direitos. Dois grandes booms dos estudos foram as grandes fraturas, que foram entre 2014, que a primeira fratura foi a emergência gay e lésbica, que era a divisão entre papel de gênero e sexualidade, que dizia especialmente sobre como pessoas gays não tinham a ver, por exemplo, dois homens não tinham uma mulher da relação, eram dois homens, então não tinha nada a ver com preferência sexual, quem era o passivo e ativo, não tinha. E um relacionamento de duas mulheres não tinha um homem dentro delas. Sempre eram duas mulheres e que papel de gênero e sexualidade não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Já a emergência trans, ela ressalta a identidade de gênero e a sexualidade como coisas completamente distintas, que mostravam que pessoas trans não necessariamente precisavam ser pessoas LGBTs. LGBTs não, pessoas gays. E então, tipo, a pessoa podia ser trans, mas ele ia ser um homem trans, gay, ou um homem trans hétero, que gostasse de mulheres ou gostasse de homens. Isso não tinha nada a ver. A pessoa podia ser trans, mas não precisava ser necessariamente gay. A antropologia deve reconhecer seu papel na criação de discursos e políticas públicas.
Apesar dos avanços, nós temos tido também muitos desafios e retrocessos, especialmente a partir dos anos 2010, com a guinada conservadora na política brasileira. Então, o fortalecimento dos grupos conservadores a partir de 2010 desencadeia censuras e bloqueios. Então, acontece a suspensão da escola sem homofobia em 2011 e a campanha de prevenção ao HIV é censurada em 2012. Existe travamento de projetos de lei no legislativo, então o projeto de lei, alguns não são votados ou são arquivados, especialmente o projeto que tramita desde 96 sobre o casamento homoafetivo, que foi só passar por conta de uma decisão judicial no STF, né? E existem resistências baseadas em discursos religiosos. A ideologia de gênero também surge como um movimento, né, organizado pela direita, e ela tenta promover a remoção da palavra gênero, principalmente, dos planos de educação, também a questão da diversidade. Existe um impacto científico, então cortes em programas de pós-graduação nas universidades e o enfraquecimento das pesquisas sobre gênero e sexualidade. E a consequência geral é que o ambiente político se torna hostil, o que promove a fragilização dos direitos. Eu vou falar sobre a relação entre a antropologia e o ativismo LGBT no Brasil, que sempre foi bem próxima. Os antropólogos participaram como pesquisadores, militantes, construindo categorias na comunidade, argumentos e dados que fortaleceram a luta por direitos. E isso influenciou políticas públicas, conferências e decisões importantes para o movimento. Aí o papel da antropologia entra para desnaturalizar ideias sobre gênero e sexualidade, mostrando que identidades são construídas historicamente, além de gerar visibilidade a grupos marginalizados, registra experiências e oferece conhecimento que orienta políticas públicas e também enfrentamento de retrocessos e cortes. Tudo isso torna a antropologia muito essencial para a defesa dos direitos LGBT. E aqui estão as nossas referências, a maioria foi do próprio texto do nosso tema. E é isso, muito obrigada.